O chefe do grupo de mercenários que ameaçou atacar Moscou ordenou seus combatentes a voltarem atrás para evitar um derramamento de sangue. O grupo estava a 400 quilômetros da capital russa. Para você ter uma ideia, toda a segurança em Moscou foi reforçada, inclusive no Kremlin, a sede do governo. Mariana está de volta para trazer detalhes sobre esse acordo, Mariana, que teria sido mediado por Belarus e por conta dessa conversa, o avanço então seria interrompido e os mercenários voltariam para as suas bases. Essa é a informação que temos de momento. Isso mesmo, Carol, evitando aí um cenário que já aparecia muito como de uma guerra civil na Rússia, né? Que a gente estava vendo esse avanço muito rápido das forças desse grupo, o grupo Wagner, conhecido como o grupo mercenário mais poderoso da Rússia. Inclusive em Moscou, como você disse, a segurança já estava bem reforçada. A prefeitura tinha determinado uma espécie de feriado na segunda-feira por causa dessa ameaça do grupo, então dizendo que as pessoas não deveriam trabalhar, tirando os serviços essenciais, ninguém deveria trabalhar na segunda-feira. Então a cidade já se preparava para a chegada desses soldados. O grupo Wagner tem cerca de 25 mil soldados, foi um grupo muito importante para Putin, um grupo que se beneficiava também, claro, né? O magnata, o principal chefe do grupo Wagner, se beneficiava muito do regime de Vladimir Putin e também ajudava muito Putin, até que agora houve esse rompimento. É um rompimento que acontece depois de meses de conflito entre o exército russo e entre o grupo Wagner. A gente até lembra, alguns meses atrás, quando a Rússia tomou conta ali de Bakhmut, esse grupo Wagner reclamou que os soldados estavam morrendo porque não estavam recebendo o apoio que deveriam, o apoio devido da Rússia. Então foram vários desentendimentos que acabaram resultando nesse rompimento que é considerado a maior ameaça ao regime de Vladimir Putin em mais de 20 anos. Isso também, é claro, tem um enorme efeito na invasão da Ucrânia, já que muitos desses combatentes foram convocados para a guerra na Ucrânia, o que a Rússia chama de uma operação especial. Então, isso acaba enfraquecendo muito, claro, a Rússia. O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a dizer que esse episódio mostra as fraquezas da Rússia, expõe as fraquezas da Rússia para o mundo. O governo russo também já tinha oferecido uma anistia para os combatentes do grupo Wagner que desistissem das armas. Isso depois de Vladimir Putin ter feito um pronunciamento chamando esse grupo de traidor, dizendo que estão ameaçando a pátria, um discurso num tom muito ameaçador, né? Depois, então, do discurso também que fez esse magnata que é chefe do grupo Wagner. E o Ministério de Relações Exteriores da Rússia também fez um outro pronunciamento dizendo que os países não devem se aproveitar dessa situação e usar o grupo Wagner como um meio para atingirem os seus objetivos russofóbicos, né? Então, olha só, claro, o mundo todo sabendo que essa situação enfraquece e muito o regime de Vladimir Putin, é uma enorme ameaça para o regime de Vladimir Putin, então ele tentando avisar, olha, que ninguém interfira nessa história. E a gente vê até uma cautela também dos países, incluindo os Estados Unidos, dos líderes ocidentais, em não falar muito sobre esse assunto, dizer apenas, claro, que estão monitorando a situação, mas parar por aí. Os líderes ocidentais não têm dito muito mais além disso. Têm pedido também para os cidadãos dos seus países que estão em Moscou, que estão na Rússia, tomarem cuidado, redobrarem a cautela, a atenção, mas param por aí. Inclusive, agora há pouco também, o presidente americano Joe Biden conversou com líderes da Alemanha, da França, do Reino Unido e aí reafirmou o compromisso com a Ucrânia, mas sem entrar no mérito dessa questão da Rússia, dessa questão doméstica ali, da ameaça ao regime de Vladimir Putin, tentando então evitar qualquer fala que possa ser interpretada como uma tentativa de interferência direta nesse conflito. Agora, claro, a gente tem essa notícia então de que o acordo intermediado pelo presidente de Belarus, um dos principais aliados de Vladimir Putin, teria surtido efeito e estaria fazendo então com que essas tropas do grupo Wagner recuassem. Claro, a gente ainda aguarda para ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Temos esse pronunciamento então do próprio chefe do grupo Wagner, ele mandou um áudio dizendo isso, dizendo que vai recuar as tropas para evitar o derramamento de sangue, mas a gente ainda espera mais informações exatamente do que o grupo vai ganhar com isso. Essa foi certamente uma demonstração de força, né? Uma espécie de ameaça, talvez, do grupo mostrando do que é capaz, mostrando ali toda a sua potência. Então a gente ainda aguarda para saber mais informações exatamente
exatamente de como foi esse acordo, qual foi a troca oferecida, entender exatamente como que funciona essa movimentação, que é uma movimentação tão importante com efeitos diretos, não só na Rússia, mas, claro, também na invasão da Ucrânia, que já dura mais de um ano, é claro. Carol. Obrigada, Mariana Giangiacomo. Daqui a pouquinho volta com mais informações. E se é cobertura internacional, ele está aqui com a gente, Lorival Santana. Lorival, uma boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Um prazer estar com você e com a nossa audiência. Lorival Santana, estávamos juntos ontem no WW. Você já alertava para os riscos dessa situação, que a situação de fato era grave e até a possibilidade de uma guerra civil ser instalada diante do avanço desse grupo de mercenários. Com esse acordo, Lorival, para se chegar numa conversa entre esse grupo e a Rússia, o que deve ter sido colocado na mesa? Bem, claramente o grupo Wagner não tinha força militar suficiente para tomar Moscou, a menos que, de fato, houvesse uma total fratura na cadeia de comando a ponto de as forças armadas russas não defenderem a capital. Em parte, isso parecia ser possível porque o grupo Wagner, primeiro, tomou Rostov, que é o comando do Distrito Militar Sul e é também o comando das operações na Ucrânia. Durante essa manhã e tarde na Rússia, eles avançaram cerca de 700 quilômetros, sem enfrentar qualquer resistência, sendo recebidos nas cidades pela população com bebidas, com refrescos e tudo mais. Agora, tomar Moscou seria realmente se as Forças Armadas tivessem desistido realmente de defender o regime. Em parte, a guerra da Ucrânia, ela dizimou as forças especiais, a elite das Forças Armadas russas, que são mais efetivas no terreno e também mais leais ao regime. O que restaram foram tropas bastante amadoras, muito menos preparadas e com uma ligação muito menor, muito menos estreita com o regime. É muito irônico que seja o Alexander Lukashenko, o ditador da Belarus, que faça essa mediação. Primeiro, porque o Prigozhin era extremamente próximo do Putin. Segundo, porque o Lukashenko foi salvo, por sua vez, pelo Putin em 2020, quando ele fez mais uma de suas inúmeras eleições fraudulentas, né, e enfrentou severas manifestações, e aí as forças russas intervieram em Belarus para salvar o regime de Lukashenko, que está no poder desde 1994, isso em janeiro de 2021. Desde então, eles se tornaram muito próximos, de fato, é o governante mais próximo, mais íntimo do presidente Putin. E o que ele ofereceu, a sua pergunta, é uma pergunta para a qual nós não temos resposta. Qual foi a negociação? Claramente, o objetivo de de Prigozhin, desde o início dessa guerra, é comandar as Forças Armadas russas. Ele vinha sempre desafiando, fazendo uma série de críticas e depois até mesmo ameaças contra o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, né, dizendo que as Forças Armadas russas não estavam defendendo a Rússia, não estavam tomando territórios na Ucrânia, não estavam também fornecendo munição para o grupo Wagner. Então, que haveria um boicote das Forças Armadas russas contra o grupo Wagner, que foram as forças que realmente foram efetivas no terreno. Né? Num primeiro momento, as forças especiais tiveram um certo papel, mas foram derrotadas em Kiev e em outros frontes. E aí, a partir daí, o grupo Wagner foi o único grupo efetivo no terreno que conseguiu conquistar Bakhmut, com um custo humano altíssimo dos dois lados, né? Provavelmente o grupo Wagner perdeu centenas e centenas de combatentes, se não milhares de combatentes. E numa guerra, o sacrifício e a efetividade não são pagas só com dinheiro. É um grupo mercenário que é pago pelo governo russo, mas quando você tem um sacrifício, um derramamento de sangue dessa envergadura, você cobra um preço político. Não basta pagar em dinheiro por um sacrifício e por uma efetividade no terreno como aqueles demonstraram. Ainda que relativa, né? Só é efetivo quando comparado com as Forças Armadas russas, cujo desempenho é desastroso.
O que chamou muito a atenção, Lorival Santana, foi o avanço desse grupo num curto espaço de tempo, como você muito bem destacava. Eu vou chamar aqui o nosso telão, Lorival Santana está com a gente, para a gente entender como foi esse deslocamento. Ilustrando aqui, a gente vai ter o mapa de onde esses homens saíram e onde eles queriam chegar. Então, eles estavam aqui, nesse momento, começando até antes, né? Eles saíram daqui ontem, né? Eles estavam em Bakhmut, no leste, no sul, e ontem a gente registrou no WW a vinda deles para cá. Desculpa, Carol, ter te interrompido. Então, daqui, só para pontuar, nas últimas horas avançaram até essa cidade, portanto, tomaram 2 cidades da Rússia num curto espaço de tempo. E o objetivo, então, era chegar em Moscou, daí toda a segurança reforçada, Lorival. Isso mostra até a capacidade bélica desse grupo? Na verdade, eles avançaram mais que isso. Na verdade, eu colocaria Voronezh um pouco mais para baixo aqui, na escala desse mapa, e colocaria Lipetsk aqui, que foi até onde eles chegaram. A 400 quilômetros já de Moscou. Aqui seria algo em torno de 500 quilômetros de Moscou. Exato. Então, eu colocaria Voronezh mais para baixo e Lipetsk aqui. Então, eles chegaram até Lipetsk e já estavam avançando de novo. Então, eles percorreram Rostov a Moscou. Moscou está aqui. Então, até que acho que essa escala está boa, assim. Então, Lipetsk estaria aqui. Rostov a Moscou são 1.100 e poucos quilômetros, certo? E de Lipetsk a Moscou são 400. Então, eles percorreram 2/3 do trajeto sem enfrentar resistência. Houve momentos de assédio de helicópteros russos leais ao regime contra a coluna, mas não foram suficientes para deter a coluna, que estava avançando rapidamente. O que explica essa facilidade? É uma questão de armamento? É uma questão de uma própria receptividade da população russa? Eu estava vendo isso como uma fratura na cadeia de comando, porque, em primeiro lugar, você permitir a tomada de Rostov já demonstra isso. O que a guarnição das Forças Armadas Regulares Russas estavam fazendo que permitiram a tomada do Comando Sul? Não tem sentido isso em nenhum país, em nenhuma situação, nem mesmo se não fosse em guerra. Quer dizer, foi realmente um golpe, militarmente falando, brutal. Depois, esse avanço sem uma resistência efetiva pode parecer uma situação em que as Forças Armadas Russas não queriam derramar sangue para proteger o regime, ou que o regime estivesse adiando o enfrentamento, por causa do custo político muito alto que ele teria, até ter um tipo de negociação como essa que aparentemente o Lukashenko conseguiu intermediar. Mas tudo isso, seja qual for o desfecho, já demonstra claramente algo que nós vínhamos sentindo ao longo dos últimos meses, que o Putin não tem o controle sobre o regime, não tem o controle sobre as Forças Armadas. Por quê? Porque o Prigozhin vinha desafiando politicamente o ministro da Defesa, as Forças Armadas, sem nenhuma resposta do Putin. Ele não dizia nada, ele não desautorizava o Prigozhin publicamente. O Putin sempre teve uma tática de criar forças rivais dentro do regime, inclusive forças armadas, mas nunca a situação tinha chegado a esse ponto. Ele perdeu o controle sobre as diversas forças de segurança do país. Ou seja, esse episódio expõe uma fragilidade na Rússia e uma fragilidade de Vladimir Putin. E uma desmoralização e uma humilhação do presidente. Mesmo que Prigozhin não consiga chegar a Moscou, e de fato militarmente isso era difícil. E a gente vinha vendo sinais também dessa desproteção nos próprios ataques da Ucrânia, na fronteira, né? O país invadido é a Ucrânia. Por que a fronteira russa não estava totalmente protegida? Não estava. A Ucrânia conseguia forças ucranianas ou forças russas contra o regime de Putin, e isso militarmente dá na mesma, conseguiam penetrar saindo da Ucrânia, penetrar no território russo, atacando uma cidade importante como Belgorod, né, e sem uma resposta efetiva das Forças Armadas russas. Os drones que chegaram a atingir Moscou. Moscou é a capital. Como que não tem uma defesa antiaérea suficiente? Tecnicamente tem, sabemos que tem equipamento suficiente para interceptar esses drones. Por que eles não foram devidamente acionados? Por que isso se permitiu? Então, a minha visão hoje, pode ser que nas próximas horas a gente tenha mais detalhes sobre isso, é de que há alguns sinais, não vou ser categórico, mas tem havido sinais de fraturas na cadeia de comando das Forças Armadas Russas. E isso pode também abrir espaço, Lorival, para outros grupos insurgentes, para rebeliões na Rússia?
Sim, e mais um sinal disso, quando você falou de grupos insurgentes, eu me lembrei dos chechenos. Quer dizer, o Putin enviou a milícia chechena, né? Porque a Chechênia é uma república da Rússia, uma república muçulmana, que o Putin destruiu, né, entre 1999, 2000, 2000 e pouco, porque eles estavam lutando por mais autonomia, não era nem independência. Ele destruiu e colocou ali um fantoche, um líder militar que responde por ele, que é o Ramzan Kadyrov. E eram as forças chechenas que vieram dar combate ao grupo Wagner em Rostov. E, no fim das contas, permitiram que a coluna avançasse. Então, é tudo muito estranho, considerando o que a gente esperaria de um país com o poder militar da Rússia. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai voltar com o nosso mapa aqui no telão para explicar para vocês a relevância do grupo Wagner na conquista de territórios ucranianos diante do conflito na Ucrânia. Antes, Lorival, vamos acompanhar o que disse o presidente russo, Vladimir Putin. Ele fez um discurso televisionado, disse que os russos estavam enfrentando uma traição. A gente vai acompanhar um trecho, na sequência, análise aqui com Lorival Santana. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Vamos a um outro trecho do que disse Vladimir Putin. Ele afirmou que a ameaça do grupo Wagner é uma apunhalada nas costas. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Lorival Santana, recado de Vladimir Putin, não só mirando o grupo Wagner, mas já dando a entender que o recado vale para todos ali. Todos têm que obedecer ao comando. Isso é um clássico, né? O Putin acuado, fazendo um discurso muito bem elaborado, usando um termo filosófico, apostasia, que significa colocar-se acima, no caso das Forças Armadas, e do povo. Ele não perde ali, digamos, a sua altivez, né? O seu orgulho. E provavelmente foi por isso que ele não conversou diretamente com o Prigozhin, né? Porque agora há um rompimento entre eles e, claramente, nesse pronunciamento, ele se colocou do lado das Forças Armadas russas. Eu comentava ontem com você no WW que o FSB, o Serviço Secreto Russo, e a Procuradoria-Geral da República tinham ido ao encalço do Prigozhin, o que demonstrava, então, que essas duas instituições, que são muito leais ao regime de Putin, tinham ficado do lado das Forças Armadas. E aí você pode perguntar, mas como assim? É lógico que tem que ficar do lado das Forças Armadas. Bom, acontece que, por que o Grupo Wagner foi criado? Ele foi criado em 2014 para invadir a Ucrânia, para assegurar aqueles territórios que foram tomados. A Crimeia não enfrentou resistência militar, foi rapidamente anexada, mas no Donbass, ali Donetsk e Luhansk, foram tomadas pelo grupo
Wagner, porque enfrentaram resistência e passaram a enfrentar resistências desde 2014. Inclusive, aproveitando, Lorival, já que você está trazendo um pouco aqui de questões territoriais para a gente, não sei se a gente pode voltar com outro mapa, só para a gente ter uma ideia dessas áreas que foram sendo ocupadas pela Rússia, áreas ucranianas, com o apoio do Grupo Wagner. Daí a relevância que esse grupo acaba tendo para o regime russo. Olha só, conseguimos ilustrar aqui, Lorival, quando você coloca para a gente as regiões que foram tomadas? Ótimo. É aqui, né, é o Donbás, o leste da Ucrânia. Em 2014, acho que a gente pode explicar um pouco a origem de tudo isso, né? Quer dizer, em dezembro de 2013, o governo ucraniano decidiu se integrar à União Europeia, né? E o Putin não gostou disso, chamou o então presidente para uma conversa e o presidente voltou informando que não, a Ucrânia ia se juntar, era a Comunidade Econômica Eurasiática, comandada pela Rússia. Os ucranianos não gostaram dessa troca, se levantaram, eu estava lá em Kiev nessa época, e derrubaram o governo. O governo pró-russo foi derrubado. Então, o Putin respondeu enviando o que era chamado de os homenzinhos verdes, porque eles tinham farda militar, mas eles não tinham as insígnias do exército russo, porque o Putin não assumiu que estava invadindo a Ucrânia, que é bastante típico dele. Aí, esses homenzinhos russos eram a origem do grupo Wagner. Muitas vezes eram entrevistados e diziam que estavam de férias, que eram voluntários. Sim, eram mercenários, né? E aí eles tomaram o Donbás, uma parte, um terço do Donbás, né? Lugansk e Donetsk. E aí criou-se uma linha de armistício ali, foram feitos acordos de Minsk, justamente, em Belarus, na época, né? Que estava mais equidistante um pouco entre Rússia e Ucrânia. Hoje está totalmente subordinado aos interesses da Rússia. Mas aí a Ucrânia, então, e o mundo aceitaram, né, essa situação em que a Rússia ocupava 8% do território da Ucrânia, e isso mais ou menos se estabilizou até que o Putin se sentiu forte o suficiente, inclusive por ter conseguido, digamos, colocar Belarus sobre o seu guarda-chuva, uma série de outras questões. O gasoduto Nord Stream 2 foi completado, né? Foi feito com a Alemanha, estava pronto, e outras situações, o Brexit, o Reino Unido era importante no contexto europeu e tal, e aí ele veio para tomar a Ucrânia. Não nos esqueçamos qual era o objetivo dessa campanha, era decapitar o regime, que ele dizia que era nazista, tomar a Ucrânia, colonizar de novo a Ucrânia, para, segundo ele, evitar que ela se tornasse ali uma ponta de lança do Ocidente numa eventual agressão à Rússia. Tudo isso o Prigozhin desconstruiu ontem. Ele disse que isso era uma mentira, que a Ucrânia não era uma ameaça para a Rússia, que a OTAN não é uma ameaça para a Rússia, que essa guerra foi um enorme erro e foi um crime contra a população russa e que as forças armadas russas estão sendo derrotadas na Ucrânia. Ele disse que as forças armadas russas estavam se retirando da linha de defesa. Era algo que a comunidade internacional já vinha monitorando, né? A fragilidade das forças russas por conta do conflito na Ucrânia. Sim, e quando, depois de 7 meses de combate sangrento em Bakhmut, o grupo Wagner decide se retirar de Bakhmut, a gente analisou isso aqui, bom, está acontecendo alguma coisa aqui, né? Uma fratura cada dia maior entre as Forças Armadas e o grupo Wagner. São elementos diferentes, mas supostamente estariam sob um comando único do Putin, do regime, não é? Esse foi o primeiro sinal, Lorival Santana, para chegar ao estágio que acompanhamos agora, desse conflito beirando ali o que beirava uma guerra civil. A informação que temos agora um acordo, mas estávamos na iminência de uma guerra civil em território russo. Temos agora uma conversa sendo estabelecida, esses homens voltando para suas bases, informação de momento, mas o primeiro sinal que tivemos de que poderia acontecer o que aconteceu foi nessa saída dos homens desse território? Dia 6 de maio. Porque eles tinham terminado a tomada de Bakhmut, uma cidade que não tem importância estratégica, mas que passou a ter uma importância política, porque desde junho do ano passado as forças russas não tinham nenhuma conquista no terreno. Então eles escolheram Bakhmut, que daria acesso a linhas de suprimento russas e eventualmente ucranianas, dependendo do contexto do fronte. Então eles focaram em Bakhmut e colocaram o grupo Wagner lá para fazer esse trabalho.
e aí não conseguiram ao longo de muitos meses. Isso já foi uma desmoralização militar, né? É que a Ucrânia estava se fortalecendo, recebendo equipamentos, treinamento e assim por diante, né? E aí era uma luta rua por rua, casa por casa, que envolve moral, envolve desejo de lutar. Os ucranianos lutam para defender o seu país. Os mercenários do grupo Wagner lutam para sair dessa. São, em geral, ex-prisioneiros, criminosos, como o Prigozhin, que também foi um criminoso, né, um ladrão preso durante 12 anos, condenado. Eles lutavam qual era o plano? Lutar durante 6 meses, enviar o dinheiro para a família e depois serem absolvidos de seus crimes, em geral, assassinatos, estupros, sequestros. Esse é o grupo Wagner que luta lá. Não sei nem por que eu estou rindo, é porque é muito irônico, realmente, tristemente irônico. Mas aí, eles agora, quando o Prigozhin falou, bom, as Forças Armadas não estão enviando munição para mim, não estão me ajudando, eu vou sair. Então vamos ver o que eles conseguem. E o que aconteceu? As forças ucranianas começaram a retomar, centímetro por centímetro, espaços ao redor de Bakhmut, né? Então, o Prigozhin quis mostrar que sem ele a Rússia é derrotada, né? O que está por trás desse acordo entre Rússia e esse grupo de mercenários? Porque é um risco, né, Lorival, como você muito destaca. Estamos falando de um grupo de mercenários, fora da cadeia de comando, fora da hierarquia militar. O que garantia essa confiabilidade de Putin com o grupo? Depois de sair da prisão, o Prigozhin passou a ter um carrinho de cachorro-quente e foi evoluindo para ter uma empresa de catering, de fornecimento de alimentos. Ele é de São Petersburgo, como o Putin. Era um garoto de rua de São Petersburgo e o Putin era quase isso. Ele era protegido pela família, mas ele era um briguento. Ele brigava, ele tinha gangues em São Petersburgo. Os dois cresceram num ambiente parecido. E aí criou-se esse amálgama de confiança do Putin por ele, a ponto de ele aceitar, então, o fornecimento de alimentos. O Putin é um paranoico por segurança e o alimento é uma das formas de você matar um ditador. Bom, então, havia essa grande confiança, eram quase irmãos, se você olhar imagens dos dois juntos, por sinal, existe uma relação de afilhado e padrinho entre as famílias. Só que o Prigozhin, ele vislumbrou nessa história uma possibilidade de ganhar muito mais poder, né? E de ser o próximo homem forte da Rússia. Não necessariamente tirando o Putin do Kremlin, mas se assenhorando das Forças Armadas, por exemplo. Esse era o passo que ele procurava dar agora. O que o Lukashenko ofereceu para ele em nome do Putin, não sabemos, mas tem de ser algo dessa natureza, de projeção sobre as Forças Armadas. E pode ser algo também muito circunstancial. Pode ser algo que dure algumas horas, alguns dias. Carol, vamos ter muito trabalho pela frente. Fê, está falando tanto dele, vamos acompanhar então o que disse o líder do grupo Wagner, Prigozhin. Ele divulgou um vídeo assumindo que tomou a cidade de Rostov, mas nega que os mercenários estejam traindo a Rússia. Vamos acompanhar. Находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме, проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешало работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Lorival Santana, recado não só para os russos, mas também para o Ocidente, em termos de que, olha, continuamos com o pé na Ucrânia, continuamos na guerra? Bem, ele se posicionava sempre, a crítica dele era de que as Forças Armadas e a elite russa não estavam se engajando o suficiente, se sacrificando o suficiente nessa guerra da Ucrânia. Essa era a posição anterior dele, né? Então, ele chegou a dizer que as Forças Armadas não desempenhavam o seu papel, etc. Então,
com esse recado, ele busca o apoio dos ultranacionalistas russos, né, que é uma corrente que está muito insatisfeita com o desempenho das Forças Armadas nessa guerra. E a análise de cenário da Rússia nos últimos anos sempre foi a de que a ameaça ao regime Putin vinha desse setor ultranacionalista, porque o Putin tem sempre sido muito hábil em neutralizar a oposição liberal. Navalny que o diga, está numa cela, né, isolado e condenado a cada nova audiência da justiça, ele é condenado a mais anos de prisão, ele que é o principal líder de oposição liberal. Então, isso era o que nós imaginávamos que aconteceria. No setor ultranacionalista, militarista da Rússia, é que nasceria uma oposição ao Putin. Por que o Putin não teria condições políticas tão boas para neutralizar essa ameaça? Porque é um discurso que compete com o discurso dele e que, em tese, aprova o discurso dele, que, em tese, empurra o Putin para ser mais radical nisso, né? Você se lembra daquele atentado que matou uma jovem militante ultranacionalista, cujo pai é uma figura muito importante desse discurso ultranacionalista, que é um discurso crítico ao Putin, que diz que o Putin não é autoritário o suficiente. Estou usando aspas dele e de outros líderes. Não era autoritário o suficiente, tinha de migrar de vez para a posição de um czar, né, de uma espécie de monarquista absolutista, né? Então, é mais difícil para o Putin se contrapor a esse discurso, porque a origem do poder do Putin as credenciais dele estão relacionadas a essa visão nativista, nacionalista, agressiva. E mais agressivo do que o Prigozhin não existe. Ele é uma pessoa intrinsecamente agressiva, né, que cometeu inúmeras atrocidades na Síria. Ele foi instrumental para que o Bashar al-Assad esteja no poder hoje ainda. E isso com autorização, com incentivo, com o pedido do Putin, fazendo isso em nome do Putin. Também tem cometido crimes de guerra, atrocidades na Ucrânia. No entanto, ontem ele disse algo fundamental para mudar a percepção da opinião pública russa, que foi: as Forças Armadas russas estão matando os russófonos, né? Ou seja, a população russa da Ucrânia. Então, isso vai no centro, na espinha dorsal do discurso de Putin, da justificativa dessa guerra, que seria para salvar, proteger os russófonos e para ver a Ucrânia como um país russo. Esse é o discurso do Putin. Não haveria diferença entre Ucrânia e Rússia. O Prigozhin está destruindo toda essa narrativa. E uma vez que essa mensagem começar a chegar à população russa, apesar de todo o controle que existe na mídia, aí chega por meio do Telegram e pelo boca a boca, isso cria realmente um problema sério político para o Putin.